compatriotas, felices Páscoas! Esta semana, todos nós acompanhamos com emoção a difícil luta que o presidente da Argentina, Raul Alfonsín, travou para defender a sempre ameaçada democracia argentina. De um lado, militares revoltosos e do outro, a grande maioria do povo. A reportagem de Carlos Nascimento está na segunda parte do Globo Repórter. Chernobyl, um nome que até hoje assusta. Há um ano, acontecia o pior acidente numa usina atômica. Sábado, 26 de abril de 1986. Um reator da usina nuclear de Chernobyl explode. Nem a população soviética nem os países vizinhos tomam conhecimento da tragédia. Na segunda-feira, 2 dias após a explosão de Chernobyl, técnicos da Suécia descobrem altos índices de radioatividade. Ainda na segunda-feira, a nuvem radioativa é detectada na Finlândia, na Noruega e na Dinamarca. O governo soviético admite: houve um acidente num dos 50 reatores do país, em Chernobyl. Terça-feira, 29 de abril, o governo da Polônia recomenda que os poloneses parem de comer legumes e de beber leite fresco. Na quarta-feira, a nuvem já se estendia por toda a Europa Central, atingindo a Suíça e o norte da Itália. Na quinta-feira, os russos procuram quem saiba combater o fogo em reatores. Chernobyl continua queimando. Sexta-feira, 1º de maio, a costa sul da Inglaterra está com altos índices de radioatividade. Na Suécia, as farmácias não têm mais comprimido de iodo recomendados para combater os efeitos da radioatividade. Sábado, 2 de maio, os franceses revelam esta foto feita por satélite. Ela indica que o incêndio no reator finalmente foi apagado. Os soviéticos divulgam estas imagens: helicópteros lançando areia, água e chumbo para apagar o reator. 9 dias depois do acidente, o iodo radioativo de Chernobyl provoca chuvas ácidas no Japão. Cientistas preveem que mais de 100 mil pessoas sofrerão câncer e defeitos genéticos nos próximos 100 anos por causa de Chernobyl. Um ano depois do acidente de Chernobyl, o Globo Repórter apresenta com exclusividade o programa Advertência, um documentário realizado pela televisão estatal soviética. Para fazer este documentário, várias equipes da TV soviética trabalharam desde o dia do acidente. Um trabalho de alto risco, como o de filmar este hospital perto da usina, onde foram atendidos os primeiros feridos. Um hospital que hoje está fechado devido ao alto índice de radioatividade. Enquanto estas imagens foram feitas, um técnico mandou que as pessoas da equipe, refletidas no espelho, saíssem logo. A radioatividade estava alta demais. Para um dos cinegrafistas, este trabalho foi fatal. Alexander Shevchenko morreu em fevereiro de câncer. Ele foi vítima da alta radioatividade durante a gravação desta reportagem. Fins de abril, começo de maio. Nos belos campos da Ucrânia é tempo de primavera. Mas nesta região de lagos e florestas, a primavera agora é sinônimo de tristeza. Tudo aqui lembra outro início de primavera, um ano atrás. Perto daqui, numa área do tamanho da cidade de São Paulo, onde viviam 100 mil pessoas, agora não há mais ninguém para ver a primavera chegar. Todos tiveram que ir embora, fugindo de um inimigo invisível, a radioatividade que saiu da usina de Chernobyl. Um inimigo que não pode ser visto nem sentido. Um inimigo que pode estar no ar, nas folhas, no leite e na água, em qualquer lugar. Um inimigo que mata lentamente. Só destoam na paisagem as linhas de transmissão que trazem a energia elétrica dos 4 reatores da usina de Chernobyl. Aqui começou a catástrofe. A sala de controles da usina, como era antes da explosão do reator número 4. Era uma noite de sexta-feira, 25 de abril. Ainda havia um teste a executar para checar se tudo ia bem no sistema de segurança contra acidentes. O teste consistia em desligar o sistema de refrigeração. Os operadores fizeram isso sem desligar o reator, o que foi um erro grave. A partir daí, houve uma série de erros atribuída mais tarde a uma atitude de total irresponsabilidade da equipe. O
núcleo do reator foi esquentando com o sistema de refrigeração desligado. À 1h23 da madrugada de sábado, o chefe da equipe ainda tentou acionar o sistema de segurança. 20 segundos depois, o reator explodiu. Uma nuvem de gases altamente radioativos escapou do reator e contaminou o ar, primeiro da área em torno de Chernobyl e em poucos dias de grande parte da Europa. Só na noite de sábado, 26 de abril, muitas horas após a explosão, as autoridades decidiram retirar toda a população num raio de 30 quilômetros em torno de Chernobyl. 49 mil pessoas deixaram suas casas naquela noite. Nas barreiras, os guardas checavam a radiação. Entre os que deixavam sua terra para sempre, a TV soviética registrou o depoimento comovente desta camponesa. A aldeia dela ficava bem perto da usina. Ela conta que quando foi embora chorou muito. Agora vai para longe viver numa casa nova dada pelo governo. A senhora acha que volta? Não, meu coração diz que não. Dina Korolyova vivia em Pripyat, cidade vizinha a Chernobyl. Esta é sua nova casa em Kiev. Ela se lembra bem daquela madrugada de 26 de abril. Nós ouvíamos música quando de repente escutamos aquele som, aquele estouro. Parecia o estrondo de um trovão se aproximando. Eu perguntei às amigas o que era aquilo. Elas disseram: você ainda não se acostumou? É apenas a descarga de vapor da usina nuclear. Esta outra mulher conta que trabalhou muito naquela sexta-feira até meia-noite. Depois foi dormir. Estava tão cansada que não escutou nada. Como ela, a população que vivia em torno de Chernobyl não tomou conhecimento da tragédia até a noite seguinte, quando começou a retirada. 2 dias depois, Pripyat, cidade vizinha à usina, já estava totalmente deserta. Os refugiados foram para longe, mas não se livraram do fantasma de Chernobyl. Alexander Sorokin, funcionário do Ministério da Saúde, conta que a ansiedade foi enorme durante todo o mês de maio. Ninguém sabia exatamente qual havia sido o grau de radiação e qual seria o efeito para a saúde. E todos tiveram que deixar tudo para trás, muitos só com a roupa do corpo. No início, sem dinheiro, sem trabalho, sem saber para onde os parentes tinham ido. Foi horrível. Os ventos da Ucrânia espalharam a radioatividade muito além dos limites da área vizinha a Chernobyl. Quantos na União Soviética morrerão ao longo dos anos de câncer provocado pela radiação? Na verdade, ninguém sabe ao certo. Ninguém tem resposta para a velhinha que implora: São Nicolau, o que vai ser de nós? Ai, Boże mój Boże. Na área abandonada, só entram os soldados e voluntários que mantêm funcionando os outros reatores de Chernobyl, trabalham no isolamento do reator número 4 e na descontaminação do ambiente. Na cidade de Pripyat, agora deserta, uma imagem impressionante. Ainda há comida nos pratos, sinal de que as pessoas saíram às pressas no meio da refeição. Nesta cidade, nos primeiros dias, aconteceram episódios isolados de saques, mas a grande maioria das casas e apartamentos continua intacta, como se alguém continuasse morando aqui. Tudo parou no tempo, exatamente como estava há um ano, no dia 26 de abril. Pripyat, hoje uma cidade fantasma, é uma advertência para o mundo. A seguir, 2 dias depois da explosão, um helicóptero sobrevoa Chernobyl. Imagens inéditas do coração do reator ainda queimando. Ouro é o que o ouro. Esta sequência filmada de helicóptero é inédita. Foi feita por uma equipe da TV soviética no dia 28 de abril, 2 dias depois da explosão do reator. As ruínas da usina ainda fumegavam. Lá dentro, o coração do reator continuava queimando. Havia o risco de o reator mergulhar no solo, fazendo explodir o lençol d'água.
Dá para sentir o nervosismo do cinegrafista soviético que vai dando instruções ao piloto do helicóptero. Mais alto, mais alto. Segure assim, segure, segure. Bem ali, onde está a fumaça. Segure. Ele conseguiu esta imagem única. O núcleo, o coração do reator ainda queimando 2 dias após a explosão. Como todo o prédio de proteção explodiu, o coração do reator ficou exposto, soltando na atmosfera uma fumaça altamente radioativa. Em centenas de outros acidentes em usinas nucleares antes de Chernobyl, isso nunca havia acontecido. O urânio totalmente exposto, contaminando o ar. Um dos físicos que chegaram à usina logo após o acidente, Valery Legazov, diretor do Instituto de Energia Nuclear, nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Eu sempre disse aos meus alunos de física que usinas nucleares não explodem. E de repente, lá estava um reator queimando, iluminando o céu de vermelho. Nunca houve nada igual a isso. Ainda na manhã da explosão, o reator estava em chamas. Chernobyl havia virado um inferno. O que havia acontecido? A água de refrigeração havia vazado para o núcleo do reator, onde o urânio ficava em recipientes de grafite. A reação química da água com o grafite liberou o hidrogênio da água. O urânio foi esquentando. Quando passou de 3.500 graus centígrados, o grafite derreteu, deixando escapar o urânio. O hidrogênio livre e superaquecido explodiu, e o oxigênio liberado pela água queimou. Durante uma semana, o grafite superaquecido continuou queimando, deixando escapar uma imensa nuvem radioativa. No total, um volume de radiação 30 vezes maior do que o da bomba de Hiroshima. Naquele início de primavera, o acidente só não foi pior porque os bombeiros conseguiram conter o incêndio e impedir que os outros 3 reatores da usina fossem atingidos. Os 28 homens desta brigada de incêndio foram os verdadeiros heróis de Chernobyl, mas pagaram um alto preço. Quase todos morreram com queimaduras graves e alta contaminação radioativa. Das mais de 300 pessoas expostas à radioatividade nos primeiros dias, 31 já morreram. Muitos ainda estão em hospitais. 13 receberam transplantes de medula feitos por um médico dos Estados Unidos, Dr. Robert Gale. Mas o tratamento de nada adiantou. Todos morreram. O Dr. Gale prevê que 130 mil pessoas atingidas pela radiação vão ser vítimas de câncer e defeitos genéticos nas próximas décadas. Logo nos primeiros dias, o governo soviético mandou para a usina uma comissão encarregada de uma tarefa sem precedentes: o que fazer com um reator nuclear que havia explodido. No dia 10 de maio, o chefe da comissão, o vice-primeiro-ministro Silayev, dizia que o perigo maior já havia passado. Com o reator finalmente apagado, começava a segunda fase: descontaminar a usina, retirar o lixo radioativo para depois soterrar as ruínas. Para isso, a comissão do governo soviético contou com a ajuda de milhares de voluntários que de todos os pontos da União Soviética foram para Chernobyl. Foi um trabalho que durou meses. O físico Evgeny Verikov, vice-presidente da Academia de Ciências, disse em maio que o objetivo final era religar os outros reatores de Chernobyl para voltar a fornecer energia às cidades da Ucrânia. Isso só pode ser feito em setembro, 5 meses depois da explosão. No início, as equipes encarregadas de medir a radioatividade e avaliar os estragos só podiam passar alguns minutos por dia entre os escombros. A radiação ainda estava muito alta, mas era preciso colocar sensores nas ruínas do reator para ter certeza de que não havia o risco de novas explosões. Um trabalho muito arriscado e só podia ser feito por técnicos especializados. Mais de 2 minutos neste lugar poderia significar a morte. Uma das tarefas mais pesadas foi a construção de um túnel de 136 metros de comprimento para chegar até as fundações do reator número 4.
Ali embaixo do reator foi construído um gigantesco freezer para esfriar o material radioativo. Toda a área do reator foi isolada para impedir que continuasse a contaminação do solo e da água. Todos os dias, os escombros eram cuidadosamente examinados. Contadores Geiger mediam a quantidade de urânio e outros materiais radioativos. Alguns sensores eram levados de helicóptero. Enquanto isso, equipes de bombeiros voluntários passaram a lavar toda a área atingida com água e sabão para retirar os resíduos radioativos. A cidade abandonada de Pripyat, vizinha à usina, foi toda lavada. O mesmo aconteceu nas outras cidades e aldeias da região. Os caminhões e outros veículos que circulam pela área da usina eram lavados cada vez que passavam pelas barreiras. A seguir, a vida volta a Chernobyl. Os bebês nascem sem defeitos genéticos. O que sobrou do reator é enterrado num gigantesco mausoléu. A cantora Alla Pugacheva é uma das mais conhecidas na União Soviética. Ela participou de muitos concertos como este em benefício da Fundação de Ajuda a Chernobyl. Em 6 meses, o povo soviético doou, através de depósitos na conta da Fundação, 500 milhões de rublos, mais de 30 bilhões de cruzados. Tudo para ajudar as vítimas diretas de Chernobyl. Uma das maiores preocupações dos soviéticos é com as crianças. Que consequências a tragédia de Chernobyl terá para elas? Desde a explosão, nasceram 138 bebês, filhos de mulheres que estavam em Pripyat naquela madrugada de 26 de abril. Felizmente, todos nasceram saudáveis. Nenhum tem sinal de defeitos genéticos. Todas as mulheres grávidas de Pripyat foram trazidas para este hospital perto de Kiev, a capital da Ucrânia. Uma das mães ouvidas pela TV soviética acusa o chefe do posto de saúde de Pripyat, Dr. Korotkov, de não ter alertado os moradores no dia seguinte à explosão para que ficassem em casa e protegessem as crianças. Не знаю, как я буду расставаться, потому что это очень... Я не смогу оставаться без слез. O Dr. Korotkov, ouvido pela TV soviética no posto de saúde contaminado pela radioatividade, se defendeu da acusação, dizendo que alertar a população não estava dentro das atribuições dele. Não estava na minha esfera de autoridade, disse ele. Não cabe a mim julgar nem discutir essas coisas. Os tribunais soviéticos estão processando criminalmente os técnicos responsáveis pelo acidente. O ex-diretor da usina foi expulso do Partido Comunista. Foram demitidos vários altos funcionários da área nuclear. Agora que a usina de Chernobyl voltou a fornecer eletricidade, só voluntários trabalham aqui. Muitos são ex-moradores de Pripyat. Como estas moças que voltaram para trabalhar nas cozinhas de Chernobyl. São milhares de refeições servidas gratuitamente aos voluntários 3 vezes ao dia. São mulheres que tiveram suas vidas abaladas pelo acidente, perderam tudo o que tinham e assim mesmo se ofereceram para trabalhar aqui. Uma das cidades construídas para os refugiados de Chernobyl é Cabo Verde, a 50 quilômetros da usina.
Para aqui se mudaram 12 mil famílias. Cada uma ganhou uma casa mobiliada. Cada refugiado recebeu do governo soviético um salário extra. Um ano depois do acidente, a vida começa a voltar ao normal. Seguindo uma antiga tradição da Ucrânia, esta família deixa o gatinho entrar primeiro na casa. Pushinka gostou da casa. É sinal de que a família vai ser feliz ali. A distribuição de objetos de uso doméstico nem sempre é eficiente. Este homem recebeu a roupa de cama, mas a cama não chegou. Em compensação, cada família já tem 2 televisores e 2 geladeiras. Neste novo início de primavera, a alegria está de volta entre os refugiados e também entre os voluntários na zona contaminada. Agora, já podem de novo comer legumes e ter filhos sem medo. Muitos grupos de voluntários levam fotos de recordação. No verso, o fotógrafo escreve: Chernobyl, escola de coragem. Mas o trabalho continua. Estes caminhões levam o lixo atômico com alto índice de radioatividade para ser enterrado junto com o reator número 4. A usina se transformou num imenso canteiro de obras. Ao longo de 5 meses, as ruínas do reator foram isoladas com cimento, depois com chumbo, e o conjunto foi coberto com uma grossa camada de concreto, formando um imenso mausoléu de 30 metros de altura. Um exército de voluntários trabalhou dia e noite nesta obra faraônica. Um sombrio monumento que lembrará às gerações futuras a maior tragédia da era nuclear. O programa da TV soviética conclui que Chernobyl deixa uma lição, a de que os cientistas de todos os países devem se unir para garantir o máximo de segurança nas novas tecnologias. Uma segurança à prova de falhas humanas como as que aconteceram aqui. Esta é a mais séria advertência de Chernobyl. A seguir, um ano depois, a Europa ainda se preocupa com os efeitos de Chernobyl. Um ano depois da nuvem radioativa de Chernobyl ter ameaçado a Europa, o pânico desapareceu. Mas a precaução ainda leva os europeus a tomar cuidados extras, como mostra o repórter Cílio Bocaneira. Um ano depois do acidente, o solo em torno da usina de Chernobyl ainda reflete um nível de contaminação radioativa mais alto do que o tolerável. E não deverá diminuir. Este diagnóstico sombrio é dos próprios especialistas soviéticos. Eles admitem que 31 pessoas morreram na explosão e fogo iniciais. Das 209 pessoas hospitalizadas por causa de radioatividade, 13 são hoje consideradas inválidas pelos soviéticos. A Junta Nacional de Proteção Radiológica, baseada na Inglaterra, fez um estudo para o mercado comum europeu dos efeitos de Chernobyl. Concluiu que o número adicional de casos de câncer provocados por Chernobyl chegará a 1000. Os suecos foram os primeiros a captar e denunciar ao mundo a radioatividade vinda de Chernobyl. Isso quando os soviéticos ainda não admitiam de público a ocorrência do desastre. Os suecos imediatamente adotaram medidas de controle que seriam imitadas por outros países europeus, com diferentes graus de intensidade. Leite foi o primeiro alvo de atenção, com testes regulares para medir contaminação. E como precaução, proibiu-se o consumo de leite fresco. Hortifrutigranjeiros também foram controlados em toda a Europa, e até hoje são. Um ano depois, o mercado comum ainda fiscaliza a radioatividade na comida importada da Europa Oriental. O Paquistão denuncia que leite em pó comprado na Polônia está contaminado. E cientistas alemães investigam se o aumento de casos de mongolismo no sul do país se relaciona a Chernobyl. O inimigo invisível saiu da Ucrânia e assustou o mundo. A nuvem radioativa de Chernobyl saiu da União Soviética, atravessou toda a Europa e chegou aqui ao norte da Inglaterra. Naquele momento, há um ano, chovia bastante. Então a contaminação desceu e caiu sobre essas montanhas, que até hoje estão contaminadas. Mas aqui embaixo, no solo,
Esse gramado todo aqui, por exemplo, onde estão pastando essas ovelhas, a contaminação já é bastante reduzida. Mas assim mesmo, os técnicos querem testar com regularidade. 4 milhões de ovelhas e carneiros pastavam no norte da Inglaterra, país de Gales e Escócia, quando a nuvem radioativa de Chernobyl atingiu estas áreas. O nível de contaminação chegou a tal ponto que o governo britânico proibiu a retirada dos animais da área ou que fossem abatidos para consumo. Os fazendeiros e criadores receberam indenizações do governo, ao custo que, em um ano, atingiu 4 milhões de libras, 140 milhões de cruzados. O susto inicial passou e não há caso registrado de contaminação humana, mas a fiscalização continua. Quase na fronteira da Inglaterra com a Escócia, acompanhamos 2 funcionários do Ministério da Agricultura num teste que se repete diariamente nas áreas atingidas pela nuvem radioativa do ano passado. John Barrow e sua assistente Jane visitam as fazendas da região para testar as ovelhas e carneiros. O aparelho que utilizam mede a presença de césio, um dos elementos radioativos mais perigosos que escaparam de Chernobyl. A primeira providência, explica John, é medir a radioatividade ambiente, a que existe normalmente em animais ou pessoas não contaminadas, como ele ou como eu. Atingi 76 no contador deles. E John me tranquiliza com a certeza de que este nível é normal. Os números no contador são divisores numa complexa tabela que visa a medir becquerels por quilo. Becquerel é a unidade que mede radioatividade. O fazendeiro traz uma ovelha para fazer o teste do Ministério da Agricultura. Nível 115 marca o aparelho. E John nos garante que é normal. Mas se passasse de 200 no contador, caracterizando mais de 1000 becquerels por quilo, o animal estaria radioativo. Neste caso, seria pintado de azul no pescoço e não poderia ser abatido para consumo. Mas John explica que essa condenação não é definitiva. Com o tempo, o animal vai perdendo a contaminação e pode ser abatido. De fato, a carne de carneiro continua a ser vendida com fartura em todo o país, sob garantia do governo de que não está contaminada. Grant Meekins, do Ministério da Agricultura em Londres, diz que desde o acidente de Chernobyl, o governo analisou todo o tipo imaginável de alimento no país e chegou à conclusão de que não há perigo em consumi-los. No campo, porém, os técnicos prosseguem a fiscalização. Estão de olho, inclusive, nos cordeiros que vêm nascendo de um ano para cá. Querem ter certeza de que não nascem com qualquer deformação congênita. O pasto aqui embaixo, no vale, já não mostra mais sinais de contaminação, dizem os técnicos. Mas lá em cima, nas montanhas, o solo ainda guarda depósitos radioativos de césio que podem durar 30 anos. Nosso próximo assunto. Direto de Buenos Aires, o repórter Carlos Nascimento faz uma radiografia da maior crise já enfrentada pela democracia argentina. Irmão Ciumento, Super Bic, amanhã na Sessão Comédia.